Meus cumprimentos, mestre dos eletrônicos. Hoje eu vou estar aqui falando sobre um método de análise dessa placa de vídeo porteiro. É uma placa, como nós podemos ver, toda montada em SMD, tem alguns componentes também em BGA. E ela se encontra congestionada, essa fonte chaveada, ela está desarmando quando aplicamos aqui. Eu vou brevemente, de uma forma a apresentar um instrumento muito importante na bancada, apresentar uma maneira, um método, uma forma de nós rapidamente desenvolvermos aqui a deflagração do defeito, identificação do defeito. Deflagrar esse defeito de uma forma rápida e prática. Vou mostrar aqui na câmera maior. É uma placa aqui que tem uma série de funções, elas têm uns steps desse lado onde é aplicada aqui a fonte, ó, e tem uns steps também desse lado aqui. Então nós vamos fazer um método de aplicação de tensão com monitoria de corrente, sempre no limite para que não exceda o nominal da placa, que são 14 volts. Mas nesse caso, como nós queremos fazer uma identificação de aquecimento com uma câmera térmica, nós vamos utilizar a Unity UTI 260B para fazer a identificação. Eu vou fazer uma aplicação aqui no terminal de alimentação. Repare vocês que a tensão está em 0. E eu vou elevar a tensão até eu ter um consumo aqui de 200 miliamperes. Eu tive um consumo de 200 miliamperes e com o auxílio da câmera térmica, sem lente de aumento, nós vamos fazer uma identificação de demanda de consumo, do funcionamento, na verdade, dos componentes. Ó, nós passamos por toda ela aqui, ó, e já conseguimos identificar na borda uma alteração de temperatura. E aí, para que a gente confirme, a gente altera a corrente, vamos até 400, 500 miliamperes, e se confirma ali o aquecimento local. Para que a gente tenha mais precisão na identificação do componente, a gente pode baixar a corrente e fazer uma aplicação de uma lente com aumento para nós identificarmos exatamente que componente é esse que está tendo alteração. Vamos fazer uma fixação aqui da lente. Ela vem até com uma fixação aqui, mas não é muito preciso não é muito mecanicamente, né? Não é muito adaptado ela aqui não, mas a lente é muito boa. Vamos fazer uma alteração aqui para que novamente a gente tenha a corrente no qual nos deu lá a temperatura, e agora a gente já pode ver de uma forma bem precisa qual é o capacitor. Olha lá, marcando aí 64 graus, 64,7 graus. Vamos dar uma olhada nele no microscópio. Ó. É exatamente esse capacitor. Tá, um 2, tá vendo? Ó? Esse aqui da frente. E vamos já de pronto removê-lo. Tirei aqui a alimentação da placa. Fazer uma alteração aqui da ponta para remoção apropriada do componente. Vou deixar ele aqui no microscópio para nós acompanharmos aqui a remoção dele. Vou utilizar aqui, chegou na temperatura estação. Vou aplicar solda para que o fluxo facilite a remoção do componente, ó, de um lado do outro.
Não vou utilizar aqui ar quente para que de alguma forma não tenha avaria dos componentes laterais. A técnica de um lado do outro, eu até tenho uma cola local, mas aqui facilmente eu tiro ele. Posso rapidinho de um lado do outro assim, mas ele está colado. O procedimento dessa placa aqui foi colar bem os componentes para que ela entre no forno, na esteira do forno, processo de confecção. A gente viu ali, ó, vou até focar melhor para que a gente tenha uma precisão. Eu vou até preencher os terminais do capacitor para que posteriormente fique melhor para nós aplicarmos o capacitor novo. E de pronto agora nós vamos fazer uma análise desse capacitor, se realmente a câmera térmica facilitou a identificação dele. Vamos só novamente uniformizar a solda em volta dele e fazermos ali no multímetro uma medição resistiva para nós realmente confirmarmos se ele tem um curto. Então ele mede ali 2,4 ohms no capacitor. Capacitor, a gente muito bem sabe que não deve ter mensuração resistiva de uma forma direta. Claro que toda capacitância ele vai ter uma reatância resistiva, uma reatância capacitiva, na verdade, né? Ou seja, que se mensura em ohms, mas não é o caso aqui de resistência direta no capacitor. O capacitor, por certo, a corrente contínua, ele deverá ser um isolante. Então, para nós confirmarmos, vamos aplicar novamente a tensão no pino de alimentação, confirmando lá que na remoção do capacitor não tem um curto. Aplicamos ali. Vamos novamente aplicar o nível de tensão próximo do que nós já havíamos aplicado, mas a gente vê que não tem nem mais alteração de corrente, só quando realmente ele vai ter um início de funcionamento. E aqui na região nós não temos mais, vemos ali a ausência dele, né? O do lado existe, ela está até com uma temperatura 35 graus, mas não temos, mesmo porque nós já identificamos a presença de resistência dele. Vou diminuir a tensão aqui para que não tenha risco na placa em si. E está aqui o culpado, ó. Veja bem aí. Então, muito bem, identificado o problema. E até a próxima.